Boa tarde a todos. Hoje é o meu dia, de falar sobre a família no altar de Deus. E o que eu vou falar hoje um pouco é sobre o altar mesmo, Muitas vezes nós não sabemos o que significa um altar, amém? Então, eu fui pesquisar, sobre o que significa um altar, Que mais para frente a gente vai ver que tem vários altares, Altares para tudo, Tem um pouquinho, amém? Então, aqui eu fui, pesquisar sobre o altar, amém? E primeira coisa, vamos saber o que é e que a gente precisa, meditar em cada palavra que nós vamos falar, E em Mateus 22, 29, ele diz, sobre 22, 29. Vamos olhar aqui, Mateus 22, e o versículo 29. Amém, deixa eu procurar. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, nós temos que sempre estar, junto com a palavra de Deus, Muitas das vezes a gente fala e não tem nada a ver com a palavra, Eu já vi, muitas vezes muitos aí falando, mas aí você vai ver, pesquisar aqui, não tem nada a ver. Então, nós temos que estar primeiro na palavra, Buscando aqui primeiro, E então, vamos falar sobre o altar. O que é o altar? O altar em latim, ele quer dizer, eu vou estar lendo aqui que eu marquei, amém? O altar em latim, ele quer dizer que é uma plataforma elevada, E que é um lugar alto, Um lugar inclinado. E no grego, ele vai nos dizer que é um lugar de sacrifício, Um lugar de sacrifício. O altar é um lugar de gerar intimidade com Deus. É um lugar de oferecimento, É um lugar de comunhão. É um lugar que você vai entrar, na presença de Deus. Um lugar de busca, Glória a Deus, Então a gente tá constante com a palavra do Senhor, porque é aqui que a gente vai buscar a palavra, o que nós queremos falar sobre o altar, amém? Então, nós levamos para o altar o quê? O que nós levamos para o altar? Sacrifício, Que naquele tempo o sacrifício era o cordeiro, Era sangue derramado, Mas hoje, no tempo da graça, o sacrifício para o nosso Deus é o quê? O que você leva para o altar? Então, vamos ler lá em Hebreus 8, o versículo 10. Não, Hebreus 10, do versículo 8 ao 10. Deixa eu ver aqui que eu marquei. Hebreus 10, versículo 8 ao 10. Diz assim: primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então não acrescentou: aqui estou, vim para trazer a tua vontade.
Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, né? Então aqui o Senhor alegra, né? Com o coração quebrantado. Esse é o sacrifício, né? Que Ele espera de nós. O sacrifício espera, né? Que Ele espera a sua família no altar, né? Sacrifício nos dias de hoje são o seu tempo, a sua renúncia, a sua adoração, a sua gratidão a Deus, né? E aqui, acho que não me recordo agora, mas quando Noé saiu da arca, o que ele e os seus filhos foram fazer? Um altar em agradecimento ao Deus, né? E eu pergunto hoje, né, para mim mesmo também, para nós aqui, o que nós estamos entregando no altar do Senhor, né? O que vocês têm entregado no altar, porque tem gente que entrega, né, coisas que não está agradando a Deus e muitas das vezes não está recebendo o que está pedindo porque está entregando coisa que não está agradando a Deus, né? Pois no altar a gente, né, consagra perante Deus aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente, né, mais quer, que nem a nossa família, você, né, nos dias de hoje mesmo a gente quer a nossa família no altar. Então a gente entrega a família da gente e é o altar onde a gente busca Deus, onde a gente tem que estar de coração limpo, sem mágoa, né? Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Isso não agrada a Deus. Se você sente mágoa no seu coração, se você sente, né, uma raiva por alguém, vocês têm que ir diante do altar com o coração limpo, porque isso agrada a Deus. Então porque assim, todas as religiões têm um altar, todas as religiões fazem um altar, né? Mas muitos estão o quê? Entregando a deuses, né, de espíritos de contendas, espírito, né, de desânimo. Então, o que você está entregando no altar de hoje, nosso Pai? O que? Às vezes eu me pergunto também nisso, o que eu estou entregando? Muitas vezes nós entregamos coisa que, né, não tá mesmo agradando a Deus. Muita gente está levando, né, o altar de Balaão para dentro da sua casa. E aqui eu marquei então aqui, se você está tão preocupado, né, a gente está preocupado com a nossa família, o que está acontecendo dentro da nossa casa, a gente tem que ver, né, coisas passadas, porque às vezes a gente já fez um altar para outros deuses. A gente já, como que se diz? Muitas vezes a gente idolatra muitas coisas. Que nem muitas vezes você vai a algum lugar, alguém te dá uma recordação, aquilo ali às vezes nem é para você, não é tão, né, tão ruim, mas isso é de outros deuses, né? Está idolatrando outros deuses, não está, né, na presença do Senhor mesmo, nosso Pai. Que, né, às vezes eu mesmo, né, na minha casa eu já tive santos,
eu já tive, né, imagens assim, mas altar assim, tem gente que faz, eu nunca fiz, mas muita gente faz. E às vezes, opa, desculpa, muitas vezes hoje está passando por algum problema por causa disso, né? É, Às vezes as pessoas estão ali sofrendo e nem sabe o porquê, né? Nem tem ideia. Mas se você buscar lá atrás o que você fez, o que você entregou em outros altares, é a consequência de hoje, é a consequência do que você está passando no dia de hoje. Então que nós, né, a gente reflita bastante sobre isso e que vocês no dia venham entregar mesmo, mas no altar de Deus, né? Eu acho tão bonito, né? Porque a pessoa quando que nem uma criança nasce, né? No meio de cristão, né? Eles oferecem, né? Eles entregam, eles oferecem a Deus a criança. E outros, né, fazem diferente. E isso já é um ato de você estar entregando essa pessoa a Deus. Você está entregando um serzinho na presença do Senhor, na mão do Todo-Poderoso. E a minha filha, quando nasceu, foi a única que foi entregue a Deus, né? Veio um pastor na minha casa, eu não lembro, nem sei quem era, mas foi uma colega nossa que chamou esse pastor e ele entregou a Alessandra nas mãos do Senhor Jesus. E os outros 2 filhos não foram feito isso porque eu não conhecia, né? A palavra de Deus, eu não estava ainda, né? Mas Deus, né? Eu dou glória a Deus por Ele ter me escolhido, por eu ter escolhido Ele como meu único Salvador. E então o que eu peço para vocês hoje é que vocês venham meditar, né? O que vocês estão entregando no altar do Senhor. Porque às vezes a gente está entregando coisas que não está agradando a Ele mesmo. Às vezes você, que nem eu estava falando, né? Você ganha um chaveiro de algum lugar. Você idolatra aquele chaveiro. Você pega ele, guarda, você pendura em algum lugar para você sempre estar olhando para ele. Isso não está agradando a Deus. Você tem que idolatrar o nosso Deus. Você tem que, né, fazer um altar para nosso Deus, para oferecer a sua gratidão, o seu coração limpo, a sua adoração a Deus. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele busca em nós, né? E é o que eu passo para vocês hoje. É isso que vocês venham meditar, né? Porque aqui hoje é o dia de entregar, né, a nossa família no altar do Senhor. Mas que nós venhamos entregar de verdade mesmo a nossa família na presença do Senhor Jesus, no altar de Deus. E que vocês fiquem, né, com essa palavra e meditem bastante mesmo. Procurem lá atrás o que vocês entregaram, para hoje você pedir perdão a Deus, porque o que Ele quer é que você venha pedir perdão a Ele, para que Ele possa, a partir de hoje, estar, né, limpando a sua casa, a sua família, limpando tudo que é de ruim sobre você, sobre a sua família, e que sua família venha estar no altar do Senhor Jesus, no altar de Deus, né? Que aqui é o lugar onde nós podemos confiar e é o único lugar que nós podemos deixar mesmo a nossa família, é no altar de Deus. Amém?
Que Deus abençoe e guarde a vida de todos, né? Que não saiam da presença do Senhor. Não saiam por nada na presença do Senhor. Porque Ele é o único que tem todo o poder sobre nossas vidas, que tem todo, né? Tudo aquilo que a gente precisa. É Ele. Somente nele a gente pode confiar. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e guarde, né? A nossa sexta-feira, o nosso início de final de semana. Mas continue firmes e fortes na presença do Senhor, no altar de Deus. Amém? Beijos a todos e que Deus abençoe vocês.